Hoje, quando o apóstolo mandou a mensagem para mim, era quase às 10 da manhã. Eu confesso que eu me assustei um pouco, fiquei um pouco temeroso. Ele mandou a mensagem dizendo: Alex, você está em casa? Quando ele falou isso, meu Deus, já vi aquele temor no coração, aquilo que sempre dá no coração de quem ministra, sabe, vai entender o que eu estou dizendo, o peso da responsabilidade de quem vai ministrar para alguém. E eu, pastor, apóstolo, estou em casa, pode falar. Aí ele disse: Alex, eu quero colocar sobre você hoje que você seja o homem de Deus para transmitir a palavra do Pai ao coração daquele povo nessa noite. Aí quando ele falou isso, a primeira palavra que eu escrevi para ele foi: eita, apóstolo, eita, apóstolo. Porque eu confesso para vocês que, pode sentar, irmãos, que quando o apóstolo ele fez o convite para mim, por segundos eu pensei em não aceitar, porque vinha conversando com minha esposa, eu há mais de 20 dias não estava muito bem no meu interior. E eu disse até assim para o apóstolo, eu não estou muito bem nesses dias, mas eu não sou de rejeitar, eu não sou um soldado covarde que não tem coragem de ir para a batalha. Eu vou, mesmo estando ferido, mesmo estando machucado, eu vou. E o pai me lembrou de ontem, que ele já estava me preparando desde ontem, eu não tinha percebido. O pai ele vem ministrando no meu coração, trazendo a minha lembrança, as vezes que eu ministrei no passado. Se os irmãos não sabem, já são quase 6 anos que eu não ministro. Talvez você pergunte: Alex, quando o apóstolo convidou, você ficou com medo? Não medo de ministrar. A questão não é isso. A questão é de que quando você olha para dentro de você e você se acha pequeno demais para fazer aquilo. Existem situações na nossa vida, existem momentos que nós se achamos muito pequenos. Você se acha que não tem capacidade, que você não consegue fazer, não consegue executar aquilo. E hoje, nesses dias, eu estava com esse pensamento, estava assim no meu coração. Um pensamento de alguém que não tinha capacidade para fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Porque eu sei que ministrar faz parte do propósito que eu nasci para fazer. É uma parte daquilo que eu nasci. E Deus, Ele vinha falando comigo ontem, o Pai, Ele começou a trazer à minha memória várias vezes que eu ministrei, que eu estava nessas mesmas condições de hoje. Ele começou a me lembrar em momentos que eu saía para pregar e dizia: Deus, eu não tenho nada. Eu não sei falar, eu não tenho sabedoria. Eu não sei curar, eu não curo ninguém. E Ele começou a falar para mim: Alex, você lembra daquele dia que você ministrou naquele lugar? Que você disse para mim que não tinha nada para dar para as pessoas, e você se lembra do que eu fiz ali? Ele começou a me lembrar de vários episódios. Você se lembra daquele outro dia que você ministrou naquele lugar? Você disse: Deus, eu não tenho nada. Você lembra que eu curei muitas pessoas naquele lugar? Todas as vezes que você achou que você não era ninguém, todas as vezes que você acreditou que você não tinha, eu tinha espaço dentro do teu coração para eu fazer aquilo que eu queria fazer. E eu comecei a entender o que Deus quis me dizer. Quando a gente pensa que a gente tem, quando a gente pensa que a gente pode, nesse exato momento nós estamos tomando o lugar que é só dele. É por isso que hoje eu acho melhor eu acreditar que eu não consigo, que eu não tenho capacidade, porque enquanto eu estiver assim, eu estou debaixo da vontade dele para mim. Porque a partir do momento que eu pensar e eu acreditar que eu posso, que eu sei, que eu posso fazer, eu estou tomando dele o lugar que é só dele. Convido você a abrir a sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Prometo aos irmãos que serei breve. Até o romper da manhã termina, tá bom, irmão? Tô brincando. Não se assuste, não. Romanos, capítulo 12.
É Ele quem faz, não é você. Eu sei que muitas vezes as dores vêm em nossas vidas. A dor ela pode produzir duas coisas. Num coração ingrato, a dor ela te para. Porque quando você estiver passando pela dor, você só vai olhar para as dificuldades, para aquilo que Deus ele deixou de fazer. Você vai olhar para o dia que o arroz queimou no fogo, você esqueceu. Você vai inventar 1000 desculpas. E você vai parar. Mas a dor em um coração grato, ela te impulsiona para ir para frente. Porque quando a dor chegar, você vai olhar para o que Deus já fez. Você vai olhar para o que Deus ele falou para você. Você vai olhar para todas as vezes que Deus ele falou e fez na sua vida. A dor em um coração ingrato, ela te faz parar. Mas a dor em um coração que é grato, ela não te para, ela te impulsiona para frente. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses dias eu estava pensando sobre a vida, pensando sobre tudo aquilo que Deus ele me prometeu. E hoje foi um desses dias que eu estava indagando a Deus. Deus, tu me prometeu tantas coisas. Tu me prometeu que faria tantas coisas através das minhas mãos. E parece que quando eu começo a olhar, eu vejo os anos passando, eu vejo os tempos passando. E parece que aquelas promessas, elas vão ficando para mais distante. Alguns meses atrás, algumas semanas atrás, algo se movia dentro do meu coração. E não era algo muito bom, era um sentimento de cobrança a Deus. Por tudo aquilo que Ele me prometeu, por tudo aquilo que Ele me falou que havia de fazer. E eu comecei a olhar ao meu redor, eu comecei a apontar pessoas, eu comecei a falar nomes para Ele. Eu disse: Deus, o fulano de tal, tu está levantando. Olha só o que o Senhor está fazendo na vida dele, o que o Senhor está fazendo na vida dela. E eu comecei a olhar para mim. Deus prometeu tantas coisas, mas eu estou cansado de promessas. Eu falei assim para Deus: eu estou cansado de ouvir promessas, eu estou cansado de ouvir o Senhor me dizer que vai fazer aquilo, que vai fazer aquilo, e eu não vejo isso acontecer. Eu comecei a falar para Deus: Deus, fulano de tal, é lindo o que o Senhor está fazendo na vida dele. Olha fulana de tal, olha lindo o que o Senhor está fazendo na vida dele. Eu comecei a falar: Deus, e eu? Eu comecei a me achar pequeno demais. O sentimento de insegurança, o sentimento de ser muito pequeno, de ser insignificante. E eu sei que esse sentimento ele passa dentro do seu coração também. Eu sei que muitas vezes você olha para dentro de você e diz: Senhor, eu não tenho capacidade. Eu não sei louvar como fulano de tal louva. Eu não sei pregar como fulano de tal prega. Sabe por que isso acontece dentro da gente? Porque muitas vezes você não descobriu quem você é. Quando você não sabe quem é, as vozes do mundo elas te guiam. Quando você não sabe quem é, você fica perdido. E eu questionando a Deus: Deus, eu acho que tudo aquilo que eu ouvi de Ti foi invenção da minha cabeça. Tudo aquilo que os profetas falaram foi invenção. Não foi o Senhor que falou. E dias atrás, Deus, eu tive uma experiência muito forte com Ele. Uma das pessoas que eu apresentei para Deus e disse: Senhor, olha só o que o Senhor está fazendo na vida dessa pessoa. É lindo demais. E o Senhor me mostrou essa pessoa, irmão, diante de mim. E o Senhor me colocou de frente dele uma experiência dessa pessoa. Colocou eu e ele do lado. Mostrou. Não via isso no âmbito espiritual. Eu não via o meu corpo físico. Eu via como se fossem luzes e patentes espirituais. Eu olhava para a pessoa e olhava para mim. Eu via os emblemas que a pessoa recarregava nas vestes dela. E eu olhava para mim, Deus me mostrava aquilo que Ele me deu. Aí Deus disse assim: filho, olha para ele. Agora olha para você. Está vendo o que eu dei para você?
Aí Deus falou assim: filho, não é questão de quem é maior do que quem. Você não é maior do que ele e nem ele é maior do que você. A diferença está em quem está disposto a se entregar. Fala assim para o irmão que está do seu lado: a diferença está enquanto você se entrega para Deus. Ele me mostrava e dizia: olha filho, eu te dei isso aqui. Não é que você é maior do que ele, que você é melhor do que ele, mas eu te entreguei algo muito maior do que eu dei para ele. Mas sabe por que ele está crescendo e você não? Porque ele decidiu se entregar e você não. Foi essa lapada que eu levei de Deus, irmão. A diferença está aí. Ele decidiu ir e você decidiu não ir. Ele me falou: Alex, sabe por que você admira tantas pessoas? Olha para as pessoas: Deus, eu queria ser usado daquela forma. Eu queria ser daquele jeito. Por que você não descobre quem você é comigo? Por que você não desenvolve os talentos que eu te dei? Por que você não desenvolve os dons que eu te entreguei? Ele falou: filho, eu te dei níveis espirituais muito altos para você caminhar, mas você só vai andar neles quando você decidir caminhar comigo. Eu não vou deixar você experimentar isso se não for comigo. Você precisa conhecer quem você é em Deus. Olhamos muitas vezes para nós e nos achamos insignificantes. Achamos-nos pequenos demais. Mas só Deus sabe a potência que você é. E você precisa descobrir. Você precisa descobrir quem você é rapidamente, para acabar esse drama dentro de você que você não é ninguém. Você precisa descobrir isso rápido. Eu lembro de uma experiência que eu tive com Jesus, a primeira experiência que eu tive com Ele, alguns anos atrás, mais ou menos uns 3 anos atrás. Eu lembro que Jesus, numa experiência que eu tive com Ele, eu via uma mesa diante de Jesus, e Ele me fazia olhar para aquela mesa. E quando eu olhava para aquela mesa, eu notava que tinha uma perna quebrada na mesa. Eu só vim entender esse sonho, essa experiência há algum tempo atrás, irmão, alguns meses atrás. Jesus se aproximava daquela mesa quebrada e Ele pegava e colocava a perna da mesa no lugar. E Jesus dizia assim para mim: vai e faz o mesmo, faz a mesma coisa. E eu não entendi na época que eu tive essa experiência. Quando foi meses atrás, Ele começou a falar para mim que a mesa significava relacionamento, que precisava ser reconstruído rapidamente dentro da minha vida. Sabe por que muitas vezes você não cresce, você não se desenvolve em Deus? Porque a perna da mesa está quebrada na sua vida. Você precisa colocar a perna no lugar. Você precisa buscar a Deus veementemente, colocar o pé no acelerador e não voltar mais, colocar o carro para andar e não voltar mais atrás. Quantas vezes você começou a caminhar, você começou a ir, parou e desistiu? Quantas vezes você tentou e por causa dos ventos que se levantaram, você parou? Isso aconteceu muitas vezes comigo. Uma das experiências que eu tive com Jesus recentemente, Ele me disse assim: Alex, sabe por que você não vai até o fim? Jesus disse assim, eu perguntei: por que, Jesus? Porque você sempre pensa que o que eu vou fazer na sua vida vai demorar muitos anos para acontecer. Você sempre imagina que vai demorar anos para acontecer aquilo que eu te prometi. Aí Ele disse assim: Alex, se você deixar, eu vou te mostrar que vai ser mais rápido do que você imagina. Se você deixar Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida, você vai ver que é muito mais rápido do que você espera, que é muito mais rápido do que você pensa que vai acontecer. Deus quer mudar a tua vida num estralar de dedos. Deus quer mudar a tua vida de um dia para o outro. Mas para isso acontecer, você precisa se entregar para Ele. Imagine o seu coração como um mapa do Brasil. O Brasil, ele tem 26 estados e uma federação que é Brasília. Imagine o seu coração como sendo o Brasil. Imagine que Deus, ele tem apenas o estado de Santa Catarina do teu coração. Muitas vezes é assim que Deus, ele tem na nossa vida. Ele tem apenas um pedaço de nós. E o quanto Ele tem de você
é o quanto Ele vai ter liberdade para agir através de você. Eu lembro quando cheguei aqui em Florianópolis, eu trouxe um certo valor em dinheiro e o dinheiro começou a acabar. Eu comecei a questionar com Deus: Deus, e agora? O dinheiro está acabando, o dinheiro está indo embora, e como é que vai ser agora? Eu lembro que eu olhei para o céu e disse essas palavras. Eu ouvi, irmão, muito forte Ele falar dentro de mim. Ele disse assim: Alex, quando todo o seu coração for meu, quando todo o seu coração for meu, não haverá limites para eu cuidar de você. O que impede Deus cuidar de nós é o quanto Ele tem do nosso coração. Os limites que você e eu damos para Ele é o quanto Ele vai operar na minha vida e na sua vida. O que determina o que Deus vai ou não fazer através da sua vida é o quanto Ele tem de você. Continua buscando, continua se entregando para Ele. Não para, não desiste. Não importa se ninguém não está te vendo, não importa se ninguém está olhando para você. Seja como Davi, que estava lá cuidando das ovelhas na malhada. Ninguém estava olhando para Davi. Davi não tinha altura de rei, Davi não tinha posse de rei, Davi não tinha semblante de rei, mas Davi tinha o coração de rei. Quando Deus vai levantar um novo rei no lugar de Saul, Deus manda o profeta Samuel ir lá na casa de Jessé. E o profeta vai lá. E quando ele começa a olhar para a beleza dos filhos de Jessé, ele começa a encantar. E passa o primeiro filho e vem no coração do profeta: esse aqui deve ser o rei. Um homem alto, aparência de rei, semblante de rei. E Deus disse ao profeta: não é esse daí. Vem o segundo filho, mais bonito que o primeiro. E ele diz: esse aí, esse é o rei de Israel. E Deus disse: não é esse aí não, Samuel. Passa os filhos de Jessé, todos que estavam na casa. Enquanto todos estavam na casa, estava um que estava esquecido, lá cuidando das ovelhas. Talvez você se sinta esquecido. Você começa a olhar para a sua trajetória, olhar para a sua vida, e você se sinta alguém esquecido, que ninguém está te vendo. Você se sente alguém injustiçado, alguém que tem algo para fazer, tem algo para colocar para fora, mas se sente que está sendo abandonado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa se os homens dessa terra não estão te vendo. Não importa se existe alguém que não te reconhece. Não importa isso. O que importa é que existe um Deus no céu, que os olhos dele estão sobre você, e ele contempla a chama que queima em teu coração. Passa os filhos de Jessé. O próprio pai não se lembrou nem de Davi, querido. O próprio pai. O profeta teve que perguntar: ainda existe algum mancebo? Nem o pai se lembrava de Davi, que estava lá no campo, irmãos. Aí ele se lembra: tem um ainda que está lá no campo cuidando das ovelhas. Tem cheiro de ovelha. Entendeu o mistério aí, querido? Para Deus ele te escolher, para Deus te levantar, você precisa ter cheiro de ovelha. Quem é ovelha é obediente à voz de Deus. Quem é ovelha não é rebelde. Quem é ovelha não se importa como sendo o maior, como sendo o melhor. Quem é ovelha sempre está em local de obediência, de submissão. E Davi estava lá. Tem um, está lá no campo. Davi manda chamar. Jessé manda chamar Davi. Quando Davi coloca o pé na porta de casa, irmão, Davi não chega nem a entrar dentro de casa. Quando Davi coloca o pé na porta, a voz de Deus brada no coração do profeta e diz: é esse aí que eu escolhi para ser o rei de Israel. É muito bom ouvir as promessas de Deus, é muito lindo. Mas o que vem depois da promessa dói. Quando Deus falou para Davi através do profeta Samuel, através do profeta Samuel para Davi, que ele seria o rei de Israel, não aconteceu de um dia para o outro, não, querido. A promessa veio, e com a promessa veio as tribulações, veio o processo também, querido. Uma coisa que o pastor Marco Feliciano fala muito interessante, que existe uma 13ª tribo, que é a tribulação. Ela vem na vida de todo cristão, querido. Todo aquele que tem uma promessa, ele vai passar por um processo de Deus. Se você tem uma promessa, se prepare para passar por um processo de Deus.
E Davi recebeu a promessa de ser rei de Israel. E começou a ser perseguido. Começou a ser afrontado. Aquilo que Deus te prometeu, ele acontece por etapas. Quando Deus fez a promessa a Davi, quando a primeira unção que Davi recebeu, a unção com vaso, ele foi ungido sobre uma certa região de Israel. Mais para frente, Deus unge a Davi com a unção de chifre, e ele unge ele sobre todo Israel. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que tudo tem um início. Existe o tempo que Deus ele te fez a promessa, e existe o tempo do cumprimento daquilo que Deus te prometeu. E esse cumprimento daquilo que Deus te prometeu, ele vem com etapas. Ele vem com processo que você precisa passar, que você precisa trilhar, para você poder viver aquilo que Deus ele te prometeu. Ele nunca vai entregar algo nas tuas mãos que você não está pronto para exercer e para executar aquilo. Tudo aquilo que ele te prometeu, ele sempre vai te levar para um processo, para treinar o seu coração, para treinar você, para viver aquilo que ele te prometeu. Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A transformação, ela vem na nossa vida quando nós decidimos acreditarmos naquilo que Deus ele nos prometeu. Quando nós começamos a colocar em xeque todas as verdades, entre aspas, que existem dentro de nós. A transformação do entendimento, ela acontece quando uma verdade vem, entra em choque com a minha verdade, e eu decido substituir a minha verdade pela verdade de Deus. A transformação do meu entendimento, ela acontece quando a verdade de Deus, ela entra dentro de mim e modifica aquilo que eu tinha como verdade. E agora aquela verdade de Deus, ela começa a habitar e fazer mudança dentro de mim. Jesus ele disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ele é uma pessoa. A verdade, ela não é uma fábula. A verdade não é uma história de ficção. A verdade não é uma história criada na mente de Freud. A verdade não é uma história criada na mente de algum filósofo da antiguidade, não. A verdade é uma pessoa, e ela é o Deus Filho. Ela é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio em carne, se humilhou a si mesmo, tomou forma humana e morreu na cruz do Calvário para nos dar vida nele. Jesus teve que passar por muitas dores para poder fazer aquilo que ele veio fazer. Jesus, quando estava, ao ser levado para a cruz, ao ser preso, ele passou por uma dor tão terrível. Quando empregaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, aqueles espinhos, estudiosos dizem que tinham cerca de 10 a 12 centímetros. E quando encravaram aquela coroa de espinho na sua cabeça, Jesus sentiu dores terríveis. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Um médico cirurgião, Frederic Zugib, um legista há mais de 30 anos, acostumado a tratar, a mexer com cadáveres em necrotérios, a fazer mapeamento do corpo. Ele mapeou a região do couro cabeludo. E nessa região do couro cabeludo existe filamento chamado de nervo trigêmeo. Esses nervos trigêmeos, ele toma conta de todo o couro cabeludo, e ele se desfia da cabeça para todo o corpo, inclusive para a região aqui dos dentes, do maxilar. E na medicina é conhecida que quando esse nervo trigêmeo ele é lesionado, a medicina ela nomeia essa dor causada pela lesão desse nervo como a dor da morte. Ela é conhecida na medicina como a dor da morte, uma dor terrível. As pessoas, quando têm esse nervo trigêmeo lesionado, elas sentem desejo de morrer. Elas têm desejo de tirar a própria vida por não aguentar a dor que é tamanha. Conhecida na medicina como a dor da morte. Frederic Zugib disse que quando colocaram aquela coroa de espinho na cabeça de Jesus, ele disse que era quase impossível, pelo menos um daqueles espinhos, não lesionar um dos nervos trigêmeos do couro cabeludo dele.
E quando ele lesionou o nervo, esse nervo na cabeça de Jesus, Jesus começou a sentir dores terríveis. Quem já sentiu dor de dente aqui, levante a mão. Dói, gente. É ruim, né? Um dente doendo. Agora você imagina essa lesão desse nervo, que ela se desenrola por todo o maxilar, e vai por toda a dentição, e por todo o corpo. Quando lesionou esse nervo na cabeça de Jesus, todo o corpo de Jesus foi tomado por uma dor intensa e agoniante. Agora imagine, ao invés de um dente, todos os seus dentes começarem a doer ao mesmo tempo. Começa a imaginar todo o seu corpo entrando em estado de dor profunda, ao ponto de você estar tão sufocado com aquela dor intensa, de você não ver outra solução a não ser querer acabar com aquela dor e tirar a própria vida. Jesus, mesmo sentindo aquela dor, mesmo sentindo aquela dor terrível, ele decide ir até o fim. Ele decide permanecer. Porque Jesus sabe quem é o seu Pai. Jesus sabia o que ele veio fazer aqui nessa terra. Havia gratidão no coração de Jesus pelo seu Pai. A gratidão no peito de Jesus por aquilo que ele tinha com o Pai dele desde o início não fazia Jesus parar. A dor que ele sentiu não fez ele parar. O sofrimento que Jesus sofreu na cruz não fez ele parar. O sofrimento que ele teve por antecipação lá no jardim do Getsemane não fez ele parar. Mesmo sentindo toda aquela dor, ele olha para os céus e diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A dor no coração grato, ela sempre vai olhar para aquilo que é positivo ao invés do negativo. A dor em um coração ingrato, ela sempre vai olhar para as dificuldades, sempre vai olhar para o lado ruim da história. A dor no coração de uma pessoa ingrata, ela sempre vai observar tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que deixou de acontecer. Mas se existe gratidão no teu peito, as dores que fazem parte do processo do teu crescimento, elas não vão parar você. Elas vão ser o combustível para você chegar onde você precisa chegar. Elas vão ser o combustível para você romper os limites que você tem hoje. Ela vai ser o rompimento daquilo que você precisa trilhar para viver aquilo que Deus ele te prometeu. O que fizeram os apóstolos? Morrer pela causa do Evangelho. O que fez Pedro, aquele mesmo moço que disse, quando Jesus ressuscitou, foi até ele, lá na beira da praia. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. O que fez este homem, após negar Jesus 3 vezes, lá na frente, morrer, ser crucificado de cabeça para baixo? Diz a história que quando seus algozes levaram ele para ser crucificado, ele disse: olha, eu não quero ser crucificado como meu mestre foi. Eu não sou digno de ser crucificado como ele. Me crucifiquem de cabeça para baixo. O que aconteceu no coração desse homem, que anos atrás estava negando Jesus e agora estava querendo morrer por ele? O que aconteceu com Isaías? A história diz que Isaías morreu cerrado ao meio. Todos os apóstolos tiveram um martírio terrível, com exceção de João. Todos os outros passaram dores terríveis, tiveram mortes terríveis. Mas o que é que eles tinham? O que é que aconteceram com eles, que fizeram eles, mesmo em meio aos sofrimentos que eles iam enfrentar, eles decidiram ir até o fim? Uma vez que você se encontra com o seu amado, uma vez que você se encontra com aquele que te escolheu, uma vez que você se encontra com a sua identidade, você não tem mais medo da morte.
Uma vez que você se encontra com aquele que te deu a vida, você se lembra da palavra que Jesus disse: não tema aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode lançar, além de matar o corpo, lançar a tua alma no inferno. Não existe motivo para temermos a morte. Deus te escolheu como um soldado, como uma soldada dele. Você não precisa temer o que os homens possam fazer com você. Deus te levantou como um soldado valente, como um homem ou uma mulher valoroso dele. Você não é um ninguém. Você não é o menor. Você não é o insignificante. Você é quem Deus te chamou para ser. Irmão, você precisa urgentemente se encontrar com a sua identidade. Você precisa urgentemente se encontrar com quem você é em Deus. O que fez esses homens irem até essas instâncias? O que faz a diferença na minha vida, na sua vida, é o quanto você está disposto para se entregar. Quando você entregar todo o seu coração para Deus, querido, nem o céu é o limite, nem o céu é o limite, porque o céu é uma criação de Deus também. Quando o seu coração está entregue para Deus, você só mergulha nele para não ter mais volta. E essa fonte que vem do coração do Pai para nós, ela não tem fim. Você mergulha, querido, e você não vê o fundo, porque nunca tem fim. Você vai passar a eternidade toda. A eternidade não é algo que se possa medir. Ela não é como o nosso tempo, como o Cronos. Ela está fora desse tempo humano. Ela é algo que acontece e não tem fim. E nós iremos passar a eternidade inteira descobrindo quem Deus é. Toda a eternidade. Mergulhando cada vez mais fundo para dentro dele. Cada vez mais fundo para dentro do seu Pai. Sabe por que muitas vezes você se sente insignificante? Porque você ainda não se encontrou com o amor. Porque quando o amor chega, ele rompe as barreiras do medo. Ele rompe as barreiras da insegurança. Ele rompe as barreiras que existem dentro de você. E começa a te mostrar que você é muito mais daquilo que você imagina que você é. A sua mente não consegue alcançar aquilo que Deus projetou para você viver. A sua mente pequena, ela não consegue alcançar os planos que Deus tem para você. Tudo tem um início. Sabe qual é o problema do futuro? Eu vou explicar para você. É bom que você tenha acesso ao futuro, mas o problema é você estar preso ao futuro. Eu vou explicar para você. Quando você começa a estar preso no futuro por algo que Deus te mostrou, Deus prega e te dá um vislumbre daquilo que Deus vai fazer na sua vida, e você se vê no futuro. Aí você olha para o presente. Aí esse é o problema. É a tristeza que vem quando você olha para o presente e olha para o futuro. Só que quando Deus ele te mostra o futuro, não é para entristecer você, é para motivar você. É para mostrar para você, olha aí, e detalhe, quando ele te mostra o futuro, é apenas uma fagulha daquilo que você vai viver. Quando eu começo a olhar para aquilo que ele me falou, irmão, eu fico perplexo. E como eu falei para você, às vezes a tristeza vem, e você começa a olhar, Deus, parece até uma ilusão aquilo que eu olho lá na frente. Parece até um extraterrestre, não sou eu aquilo ali. Mas é você, querido. É você. Se você nunca teve uma experiência com quem você é, peça para o Pai. Peça para Ele mostrar para você quem você é. Peça para Ele revelar para você para que você nasceu. Existem muitas pessoas perdidas que não sabem quem são e nem sabem o que vieram fazer aqui. Peça para Deus mostrar para você quem você é. O que aconteceu com
O que fazia Charles Finney se embranhar em meio de um mato e sair de lá? Ele disse a seguinte palavra: Deus, eu só saio daqui quando o Senhor me mudar a minha vida. O que é que fazia este homem tomar essa atitude? Porque ele sabia que existe um Deus no céu, que se Ele quiser, e Ele quer, e se você quiser, Ele pode mudar a sua vida. E quando ele se decidiu ir e dizer: Deus, eu só saio deste lugar quando o Senhor transformar a minha vida. A história diz que ele passou 3 dias no meio daquele mato. No terceiro dia Deus fez algo profundo. Que sua história diz que quando ele andava por dentro da empresa que ele trabalhava, as pessoas iam caindo no chão. De tamanha era a glória de Deus na vida daquele homem. O segredo está enquanto você está disposto a se entregar. Você já viu o nosso apóstolo falar muitas vezes? Tudo tem um preço. A única coisa que não tem mais preço, porque já foi conquistada e paga pelo Cristo, é a salvação que Ele te deu. Ele te dá de graça. A Bíblia fala que a salvação é um dom gratuito de Deus. É o único dom que vem de graça. Só precisa receber. Ele te dá. É para quem quiser. Mas todas as outras coisas em Deus, você precisa ter coragem para ir em frente. Fique de pé nessa noite. Oh Deus. É Jesus que te coloca no caminho, irmãos. É o caminho que te leva para o caminho. Há mais ou menos 3 meses atrás eu tive uma experiência com Jesus. Eu vou falar algo aqui, tomara que a pessoa não fique envergonhada. Eu tive uma experiência com Jesus. Jesus ele me levava na beira de um caminho, em uma trincheira. E esse caminho levava até um cume de um monte. E quando ele me colocava na beira daquele caminho, eu olhava para o chão, ele me fazia olhar para o chão. E quando eu olhava para o chão, eu via marcas de pegadas naquele caminho. E eu perguntei para Jesus: Jesus, de quem são essas pegadas? Eu perguntei para Jesus. Deixa eu voltar só um pouquinho atrás, o Espírito Santo está me lembrando aqui agora. Antes de ele me levar até o caminho, até a beira dessa estrada, esse caminho que levava ao cume de um monte, eu me via em uma corrida, como se fosse em uma maratona. E eu via pessoas correndo, pessoas que estão aqui no meio, gente. Pessoas correndo nessa maratona. Eu via nossa mana Débora, eu me via nessa corrida, via outras pessoas que estão aqui. Aí Jesus me levava até a beira desse caminho. E quando eu olhava, via aquelas pegadas, eu perguntava para ele: Jesus, de quem são essas pegadas? Parecia que a pessoa tinha acabado de passar por ali, de tão vívida que estavam as pegadas no chão. E Jesus falava assim: Alex, essas pegadas que você está vendo no chão, na terra, essas pegadas são da Kátia. Ela começou a subir. Jesus me disse assim: às vezes você está no caminho subindo, mas você pensa que não, porque você olha para o lado e tudo está dando errado. Você olha para o outro, parece que só vê vento, só vê tribulação. E às vezes você está no caminho, só não está percebendo. Eu vi muita de vocês aqui, irmão, nessa caminhada, nesse caminho que Jesus mostrava. E para onde é que era esse caminho, Alex? Esse caminho ia para o cume de um monte. Sabe o que é monte? Monte é lugar de encontro. No fim desse monte tem um pai te esperando para esse encontro. Esse encontro no cume do monte é com teu pai, ele está te esperando lá. Mas você precisa ter coragem de ir até o fim. Jesus me disse isso: Alex, sabe por que você nunca viveu o que você quer viver? Porque você sempre acredita que vai demorar muito, e por causa disso você desiste. Você não para mais. Deus quer mostrar para você que você não é um insignificante, a insignificante que você acredita. Ele quer mostrar para você a bomba atômica que você é em suas mãos. Ele quer mostrar para você a potência que você tem. Querido, você pode se achar o menor, você pode se achar a menor,
mesmo o menor que você acredite ser, o inferno inteiro daria tudo que eles têm para ter o que você tem, eles não podem. Está escrito: a quem dos anjos ele chamou de seu filho. Não existe nenhuma criatura nessa terra que seja filha de Deus a não ser eu e você. Nem os próprios anjos, revestidos de luzes, revestidos de tamanho poder, são chamados de filho. Ele deu a mim e a você seres pequeninos, que muitas vezes se acham Zé Ninguém, se acham o verme do carrapato. Você é a coroa da criação de Deus. Você é a criatura mais bela que Deus fez. Você é a criação, a obra-prima de Deus. Está na hora de se soltar. Solte tudo isso que está dentro do teu peito preso há muito tempo. Deixa as emoções sair para fora. Deixa saltar esse leão, essa leoa que está dentro de você. Chegou a hora de deixar o sentimento de inferioridade para trás. Chegou a hora de deixar para trás a insignificância e começar a acreditar que você é grande em Deus. Que você é grande em Deus. Deus te chamou para marcar essa geração. Deus te chamou para abalar essa terra. Aleluia. Eu não estou nem aí se o inferno não acredita no que Deus me disse. Eu não estou nem aí se existem pessoas na terra que não acreditam naquilo que Ele me prometeu. Você acredita em milagres? Se você não acredita, eu acredito por mim e por você ao mesmo tempo, querido. Deus quer te revestir nessa noite. Ele quer ativar no teu espírito aquilo que Ele te deu. Ele quer ativar os dons que Ele colocou dentro de ti, para você começar a ter uma experiência inicial com aquilo que Ele vai fazer. Está escrito: o fim, ele é maior do que o começo. Começa a colocar para fora. Colocar para fora tudo que está dentro de você. E começa a dizer para Ele que você acredita naquilo que Ele falou. Começa a dizer para Ele que agora você vai colocar o pé no acelerador para não tirar mais. Vai, guerreiro, vai! Vai, soldado, luta por aquilo que é teu, pela herança que Ele te deu. Oh, Espírito de Deus, anjos ministradores, Pai, eu te peço que se abra, meu Deus, uma dimensão de ativação espiritual aqui nessa noite. Que se estruture uma dimensão de ativação nessa noite. Está na hora de você começar a se levantar para batalhar por aquilo que Ele te deu. Não desiste, luta até o fim. Põe para fora e diz para Ele: Deus, eu acredito. Pai, eu acredito. O Pai acredita em você. Jesus acredita em você. O Espírito Santo acredita em você. O Pai sabe como conquistar esse vaso aqui, querido. Uma vez eu pensando em parar, em desistir, por causa das tribulações, das dores, das dificuldades. Meu coração é um pouquinho parecido com o coração do apóstolo. Eu sou muito curioso, irmãos.
E eu querendo desistir, querendo parar. Aí sabe o que o pai disse para mim? Filho, você vai parar? Você não quer saber o que eu vou fazer na sua vida? Para que ele disse isso, irmão? Foi o suficiente para aquele menino que estava pensando em parar, se levantar e dizer: Deus, eu vou até o fim. Lute por aquilo que Deus falou para você. Lute por aquilo que Ele disse que vai fazer na sua vida. Lute as suas guerras. E lute a guerra um dos outros. Todos nós temos dificuldades. Todos nós, sem exceção. A começar por o nosso apóstolo, até você, todos nós temos dificuldades. O que faz a diferença na vida de um e de outro é se eu ou você está disposto a lutar essas guerras até vencer. O que faz a diferença dos grandes homens de Deus da história, o que faz a diferença dos grandes homens de Deus da atualidade, é que eles não param, eles não desistem, eles entram na guerra, só sai da guerra quando vencer. Levante as suas mãos para os céus. Pai, eita Deus, ela manta canaria bia serbinai, ela bia iokenebria. Deus, começa a ativar pessoas aqui nessa noite agora, Deus. Começa a ativar espíritos agora. Espíritos que estão trancados, sejam destravados agora, no nome de Jesus Cristo. Espírito, abre-te nessa noite. Seja livre. Seja livre. Dons comecem a serem ativados nessa noite. Dom de profecia, dons de curar, dom de operação de maravilhas, variedade de línguas, interpretação de língua, discernimento de espírito, seja agora destravado na vida dele e da vida dela agora, em nome de Jesus Cristo. Aquele que era, oh Deus, que é e que há de vir, aquele que era, que é e que há de vir. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, aquele que é. ao coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Ao coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Ao coração quebrantado e contrito Deus Ele não suporta. Rasga o teu coração dessa noite. Rasga o teu coração para Ele e deixa Ele operar. E que há de vir. Espírito Santo, começa a soprar nas vidas dessa noite. Começa a renovar nessa noite pessoas aqui. Começa a liberar pessoas para viver o seu ministério. Ministérios sejam ativados agora. Ministérios sejam ativados agora. Alabacandarabia sorbe comanai. Alex, mas eu não sei cantar como a fulano de tal. Aquele que te criou, Ele é poderoso para mudar a tua voz. Que era, que é, E que há de Elabacandarabia sorbe comanai. Alex, mas eu não sei pregar como fulano de tal. O mesmo Deus que usa ele, usa você também. E que há de vir. Oh Deus, aquele que adore seu Pai nessa noite. Adore a Ele, deixa a sua adoração chegar diante do seu trono. Deixa a sua adoração chegar diante do seu trono nessa noite. Enche
Encha o trono de Deus com a tua adoração. Aquele que era, que é e que há de vir. Deus conta com você nessa última hora. Você é o instrumento que Deus ele quer usar, que Ele quer levantar nessa geração. É você que Ele quer levantar. Para de ficar olhando para um lado e para o outro e dizer: Deus, envia ele, envia ela. Começa a dizer: Deus, envia a mim mesmo. Deus não te deu um espírito de covardia. Deus não te deu um espírito de timidez. Deus não te deu um espírito de medo, não. Ele te deu um espírito de ousadia. Eu quero levantar um clamor para a nação brasileira agora. Eu quero convidar você juntamente comigo para orar pela nação do Brasil agora. Estamos em guerra, queridos. Existem legiões e legião de demônio que se levantaram para acabar com essa geração, para acabar com essa nação, para impedir o que Deus tem para fazer nesse lugar, para impedir o que Deus tem para fazer para o Brasil. Eu quero ir de encontro a essas legiões agora. Espíritos regionais, principados e potestades, poderes do mundo tenebroso, eu vou de encontro a vocês agora, em nome de Jesus. Que as forças do mal sejam quebradas, as potestades sejam quebradas, os principados sejam quebrados, em nome de Jesus agora. Eita Deus. Pai, dá livramento ao presidente. Dá livramento ao presidente, Pai. Coloca uma cobertura sobre Bolsonaro espiritual agora. Acampa os teus anjos ao redor do Bolsonaro agora, de sua esposa e de sua família. Que todos os planos, os projetos que o diabo arquitetou, eles sejam frustrados agora, em nome de Jesus. Deus, eu chamo juízo sobre o governo corrupto desse país. Eu chamo juízo sobre o governo corrupto desse país. Guerra, estamos em guerra, guerra, estamos em guerra. O Brasil não vai ser conhecido pela roubalheira do governo. O Brasil não vai ser conhecido pela corrupção. O Brasil não vai ser reconhecido pela prostituição, não. O Brasil vai ser reconhecido como um celeiro de homem e de mulher de Deus. E guerra, guerra, estamos em guerra, guerra, estamos em guerra. E guerra, guerra, estamos em guerra, guerra. Todos os pactos que foram levantados, todas as obras de bruxaria, todos os pactos de sangue de inocentes que foram derramados, às trevas, a Satanás, aos demônios, para paralisar aquilo que o Senhor vai fazer nesse país, para paralisar o teu propósito, Pai, o teu projeto no Brasil. Eu te peço agora que essas obras sejam quebradas. Está escrito que o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Nós não aceitamos que Satanás ele ganhe terreno nesse país. Nós entregamos o Brasil em tuas mãos, Pai.
Nós entregamos o Brasil em tuas mãos. Ó Deus, o avivamento que o Senhor prometeu derramar sobre essa nação, eleva a candarabiai, eleva e chocafos mabria, elamanto que nebria sobre ela. Comece a colocar pessoas aqui, Pai. Começa a acelerar ministérios aqui. Começa a acelerar propósitos aqui. Começa, meu Deus, a colocar o teu filho e a tua filha aonde eles precisam estarem, no tempo exato que eles precisam estar. Mexe nesse espírito agora, Pai. Mexe em cada um dos teus filhos nessa noite. Espírito Santo, vem um pouquinho mais forte sobre este lugar agora, vem. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Comece a se abrir para Deus e deixe Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Inferioridade cai por terra agora em nome de Jesus. Espírito de inferioridade cai por terra em nome de Jesus. Oh Deus. Aleluia, Deus. Deus conta com você nessa última hora. Você é o instrumento que Ele conta com você. Eu me lembro uma vez que fui pregar, uma das últimas vezes que eu ministrei, lá no Ceará. Eu me lembro que eu falei nessa igreja sobre cura física e cura interior. E quando eu tenho medo de ministrar, comecei a orar por cura naquele lugar. Deus começou a curar pessoas, curou muita gente naquele dia. E eu lembro que quando terminou o culto, o homem chegou para mim, um senhor, soluçando, irmãos. Chorava que soluçava. Ele chegou para mim e disse: irmão, enquanto você ministrava e começava a balançar o braço assim para cima e para baixo, irmão, e chorando e soluçando. Eu digo, querido, ele está vendo esse braço aqui, meu irmão? Assim, há anos eu não conseguia mexer ele, eu não movimentava mais. E quando você orou, Deus restaurou o meu braço. E olha só, ele começava a chorar. E levantava o braço para cima, e levantava o braço e baixava o braço. Eu lembro outra vez, ministrando em uma igreja. Uma mulher entra dentro do culto chorando, sentindo dor. Ela vai lá até o altar onde eu estava ministrando. Ela coloca a mão aqui. Eu pergunto: o que é que você está sentindo, querida? Ela disse: eu estou sentindo um tumor. Ela disse que tinha um tumor maligno no corpo dele, estava doendo muito. Ela entrou dentro da igreja chorando, querida. E o que é que a gente faz nessa hora, irmãos? O que é que você faria? Eu lembro que eu comecei a orar por ela e Deus curou aquela mulher no culto naquela hora. Você é o instrumento que Deus conta. Existem muitas pessoas que estão morrendo muitas vezes ao nosso lado e nós estamos dormindo, desapercebidos. Estamos como dormentes, não estamos percebendo o que Deus quer fazer. Porque estamos tão presos nos nossos dilemas, nas nossas dificuldades, que só conseguimos olhar para nós mesmos. Enquanto nós olhamos para a nossa dor, existem pessoas que estão sofrendo muito mais do que nós mesmos. E nós estamos preocupados demais de olhar somente para nós. Eu me lembro um dia, uma das vezes que o Espírito Santo me lembrou ontem. Eu fui ministrar em uma congregação e eu disse: Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém. E eu estava me achando, irmão,
o ser mais insignificante da terra naquele dia. Você sabe, quem ministra sabe, tem dia que o seu coração está bem pequenininho, irmão. Você está se achando tão pequeno. E esse era um daqueles dias. E eu subi no altar naquele dia, me achando tão pequeno, tão pequeno. Nesse dia que eu estou falando, tinha acontecido um grande evento no nosso ministério. Haviam acontecido 2 cultos na nossa sede do campo, onde foi convidado um conferencista internacional para pregar. E ele pregou 2 dias, 2 noites na nossa sede. E a terceira noite ele pregaria na nossa congregação onde eu me congregava. E nesse dia ele não foi, irmãos. E sabe quem foi colocado para pregar? Aquele que se achava um verme. Quando eu soube, quando o pastor, e não foi, irmão, não tive tempo nem para dizer que eu queria ou não. Foi na hora do culto. O pastor, o pregador não foi, disse: Alex, você que vai pregar nessa noite. Como é que você se sentiria nessa situação, irmãos? E eu comecei a olhar, eu pregar no lugar daquele homem. Eu comecei a passar isso na minha mente, irmãos. Quem sou eu para pregar no lugar daquele homem? Diga assim: Deus é um Deus de surpresa. Essa noite foi uma das noites mais incríveis que eu vi Deus operar, irmãos. Eu me lembro que foi tanto, a atmosfera do poder de Deus foi tão grande naquele dia, que até a filha do pastor foi para casa falando em língua. Nunca tinha falado em língua na vida, irmãos. A filha do pastor foi embora para casa falando em língua. A igreja foi tomada pelo poder de Deus. Todas as vezes que você se coloca em uma condição de impotência, Deus, Ele encontra espaço no teu coração para Ele ser o onipotente que Ele precisa ser na sua vida. Muitas vezes nós precisamos estar assim, queridos. Eu prefiro me achar que eu não estou pronto, porque quando eu me acho que eu estou pronto, eu acabo tomando aquilo que era para Deus ter o lugar dele. Eu começo a achar que eu posso, que eu consigo, que eu faço, quando é Ele quem faz, quando é Ele quem pode, quando é Ele quem opera. Amém? Vamos fazer a última oração agora. Eu quero orar por cura. Se você tem um familiar seu que está doente, seja aqui nesse estado, seja em outro estado, eu quero que você comece agora a pensar nessa pessoa, se é você ou se é alguém da tua família. Eu quero que você se conecte com essa pessoa agora. E o que Deus vai ministrar aqui vai alcançar essa pessoa que está distante agora. As pessoas que estão aqui ao vivo e as pessoas que estão assistindo online. Comece agora a se conectar. Se é você ou alguém da sua família. Ô Espírito Santo, que se abra uma atmosfera de cura neste momento, neste lugar. Que se abra uma atmosfera de cura nesse momento aqui, nesse lugar, Pai. E eu começo aí de encontro aos espíritos de enfermidades. Eu começo aí de encontro aos espíritos de enfermidade que tem afligido essa pessoa. Eu começo aí de encontro às dores na coluna. Eu começo aí de encontro, meu Deus, às doenças sanguíneas. Dores, hérnias, caroços, problemas sanguíneos, caroços, cistos no útero. Nódulos dos seios. Doenças congênitas, diabetes. Em nome de Jesus Cristo, eu vou de encontro a vocês agora. E em nome de Jesus, eu conto 1, eu conto 2, 3, some, desaparece, vai embora. Coluna seja restaurada agora. Vértebras comecem a ser restauradas agora em nome de Jesus. Doenças do sangue vai embora em nome de Jesus.
tumores desapareçam em nome de Jesus. Oh Deus. Oh Espírito de Deus, Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Espírito de Deus. Anacalavia chore bacandarabia, elambando comecira bacandorabiaço, elando que nebria sérbia labia. Pai, começa a trocar o sangue de pessoas agora. Começa a trocar o sangue de pessoas agora, em nome de Jesus. Problemas dos rins desapareçam agora, em nome de Jesus. Câncer, some, vai embora, desaparece, sai dessa vida, em nome de Jesus. Oh, paralisia nas pernas, paralisia nos braços, sequelas de derrame que fez o lado dessa pessoa paralisar. Eu vou de encontro a Ti agora. Corpo, seja restaurado em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Deus. Você está disposto a sofrer o dolo? Você está disposto a pagar o preço por aquilo que Deus prometeu para fazer na sua vida? Você está disposto a pagar o preço por isso? Você está disposto de ir até o fim? Porque enquanto você não estiver disposto, querido, vai ser o mesmo ciclo. Se você não quiser ir até o fim, o ciclo ele vai permanecer. Você vai viver as mesmas coisas anos após anos. E você vai olhar e dizer: Deus, eu estou vivendo as mesmas coisas. Você precisa romper esse ciclo. E esse ciclo se rompe com constância. Esse ciclo se rompe com determinação. Amém?